Olá, meu povo, dia 5 de junho, segunda-feira. Ontem não passei por aqui, né? Domingo é um dia mais complicado, mas ontem nós celebramos, né? Comemoramos, foi solenidade da Santíssima Trindade. E não tem como falar da Santíssima Trindade sem lembrar, né, de Santo Agostinho, que escreveu e virou até canção, né? Enquanto ele caminhava numa praia deserta, pensando no mistério da Trindade Santa, ele viu uma criança fazer um buraquinho na areia com uma concha e colocando água, né? E aí ele se aproxima daquela criança e fala que é impossível colocar o mar naquele buraquinho de areia, né? E a criança olha para ele e fala que é mais fácil ele colocar o mar naquele buraquinho de areia do que ele compreender o mistério da Trindade Santa. E aquele menino era um anjo que depois desapareceu diante dos olhos de Santo Agostinho. E o padre ontem falava isso, né? Temos um só Deus, mas temos o Deus Pai, e Deus Pai enviou quem? Jesus, que também é Deus, e depois enviou quem? Deus Espírito Santo, 3 em 1. A matemática não fecha, mas é desse jeito, né? Um mistério lindo da Santíssima Trindade nessa igreja linda que eu amo, a nossa igreja católica, apostólica, romana. E ele até falava, né, que no rito ortodoxo eles fazem o sinal da cruz assim, né, com 3 dedos, para poder falar exatamente da Santíssima Trindade. Esses 2 dedos aqui eu não lembro não, ele até falou, mas eu não lembro, que fica exatamente assim, e os 3 dedos assim, e eles fazem o contrário da gente, né? A gente faz primeiro pro lado esquerdo e depois pro direito, eles fazem pro direito primeiro. Mas vamos ao evangelho de hoje. Vamos clamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O evangelho de hoje está no livro de São Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando os outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes a Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que haviam contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os mestres da lei entenderam que a parábola era para eles. Por quê? Nessa parábola aqui, gente, quando fala que um homem plantou uma vinha, cercou, construiu um lagar, criou uma torre de guarda, entendemos que é Deus construindo tudo para nós, né?
E aí esse homem dá empregos, né? Empregos, chama, ó, vem aqui, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E esses são quem? São os profetas. São os profetas. Que eles mandam, que o Senhor manda, e eles fazem o quê? Batem, não acreditam, expulsam os profetas, matam os profetas que o Senhor enviou. E por fim, o Senhor fala, vou enviar o meu filho amado, o meu filho único, gerado e não criado. Vou mandar ele para o meio do povo, porque com ele não vão fazer nada. E aí, matam Jesus, né? E era isso que o Senhor sabia que ia acontecer. E foi isso que os sumos sacerdotes entenderam que eles estavam fazendo. Eles sabiam que a parábola era isso. E aí a gente pode tirar o quê dessa parábola, dessa palavra de hoje? A nossa ingratidão. Quantas coisas o Senhor nos dá e a gente até pede e Ele nos atende. E a gente atende com ingratidão. A gente deixa para lá. Nós matamos Jesus todos os dias. Como assim, Tati? Eu mato Jesus? Mata. Desculpa te informar, mas você mata. Ah, mas não mataram Jesus lá atrás? Não foram lá, eles lá, que pediram? Crucifica-o. Na época lá de Barrabás. Naquela época também mataram Jesus, mas você mata Jesus todo dia quando você nega as coisas que Ele te pede, que você se fecha ao pedido do Senhor e que você peca. Cada vez que nós pecamos, nós matamos e ferimos Jesus mais uma vez. Nós cravamos mais uma vez a coroa de espinho. Nós o flagelamos de novo a cada pecado cometido. Então, é a nossa ingratidão. Então, o que eu venho falar com você hoje, diante de toda essa palavra, é para abrir o seu coração. É falar com o Senhor, eis-me aqui, né? Como Maria, fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra, Senhor. Como São Francisco, o que queres que eu faça? Se abrir à vontade do Senhor e não se fechar à vontade dele, porque se fechando à vontade de Deus, meu irmão, só quem vai sofrer é você, ao se fechar. Porque não fazer a vontade de Deus é não viver a felicidade plena que Ele propõe a cada um de nós. É não viver o sonho de Deus para cada um de nós. Não tenha medo de perguntar o que o Senhor quer de você. Não tenha medo de largar um emprego que te aprisiona e que te tira a paz e que te leva a pecar todos os dias. De procurar algo melhor para você, melhor espiritualmente falando também, sadiamente. Um lugar que você mora de repente, um círculo de amizade que só te leva para o erro. Não tenha medo. Não tenha medo de falar, não quero mais. Não quero mais. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É duro, é duro. De repente, um círculo de amizade que você tem há muitos anos, mas que não te leva para a salvação. Não te aproxima do Senhor. Devemos estar junto com aqueles que nos levam à santidade, que buscam a santidade com a gente. Não é que você não vá nunca mais falar com aqueles amigos, não, pelo contrário. Você vai falar sim, e vai até tentar trazer eles para esse novo círculo de amizade. Não é abandoná-los de vez, mas estar no meio deles, já que você sabe que vai te levar a pecar, vai te afastar do Senhor. Faz isso não. Eu falo com as minhas filhas, né? Eu aprendi isso já tem um tempo, e eu falo, quando a gente vai para algum lugar, a gente tem que se perguntar, Jesus entraria nesse lugar comigo? Quando eu vou me vestir, eu me pergunto, será que Nossa Senhora usaria essa roupa? Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que parar um pouquinho para pensar, para não desperdiçar a oportunidade que Deus nos dá a cada dia de nos aproximar dele e sermos santos. Amém? Pensa com carinho em tudo que está aí à sua volta, no seu trabalho, na sua casa, nos seus amigos. Pense com carinho, reflita
e se abra a ação do Senhor e pergunte hoje para Ele: o que queres que eu faça, Senhor? O que queres de mim? Eis-me aqui, não tenha medo de falar, eis-me aqui. E faça a vontade do Senhor, amém? A paz de Jesus e o amor de Maria, até amanhã.